Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Hoje o nosso convidado, José Augusto Spinelli. A gente tem que acelerar, né, Zé Augusto? Porque já estão na década de 30 ainda. A família, eu te interrompi no bloco anterior, você estava falando... Não, eu ia abordar, né? Dessa família de Luiz Spinelli e Marieta Spinelli, eles tiveram 10 filhos, não é isso, Augusto? Sim. E desses 10 filhos, os 5 homens, eu tive praticamente o prazer de conhecê-los, certo? Todos eles, seu Vitório, tudo ali. E 2 deles chamavam-se, tinham o apelido Pão Duro e Pão Mole, certo? Eles eram donos da padaria, então Vitório Spinelli era pão mole, não, pão duro. E o Fernando Spinelli, que era conhecido também como Hernani, né, Zé Augusto? Hernani Spinelli, ele era o pão mole. E eles faziam parte do ataque de futebol do Friburgo Futebol Clube, um na ponta direita e o outro na meia, famosos. Humberto Spinelli, em 1947, ele inaugurou, como presidente do Friburgo, ele inaugurou o ringue de patinação, recebeu o nome dele, em homenagem que desde 1914, quando eles fundaram o Friburgo Futebol Clube, eles fundaram o Friburgo em 26 de abril de 1914 e sempre viveram ali. E o bacana disso tudo é que os filhos do Humberto continuaram no Friburgo, os filhos do Augusto continuaram no Friburgo, os filhos do Vitório continuaram. Quer dizer, todos eles, a história do Friburgo Futebol Clube, que hoje é Nova Friburgo Futebol Clube, eles estão envolvidos com toda a família Spinelli. A participação deles na associação comercial, no Laje, no Abrigo Amor a Jesus, na Casa dos Pobres, Álvaro Spinelli, foi um dos que, Luiz Spinelli, que ajudou a construção da Santa Casa do Friburgo. A ligação da família Spinelli é sensacional e que merece realmente um livro, né, para poder deixar para as gerações futuras a história de uma família tão importante na nossa cidade. E você hoje é o historiador oficial da família, né, Zé Augusto? Não, mas tem também mais uma organização que é a Sociedade Humanitária. Sociedade Humanitária. Também foi vovô Luiz, sim. lá no Laje também foi Exatamente. vovô Luiz. E essa humanitária, Janaína, que o Zé Augusto está citando, ela é tão importante que, segundo consta, eles vêm, a Sociedade Humanitária de Nova Friburgo vai ser um dos pontos pilares para, mais tarde, Getúlio Vargas criar a CLT brasileira. Isso é verdade. Né? É verdade. Inclusive, um parente lá do Martignoni teve aqui, ele confirmou isso, né? Que realmente o Getúlio Vargas, quando esteve em Friburgo, ele conhecia a sociedade humanitária e tal, e se inspirou, né? Vovó Esmeralda, algumas vezes conversamos, ela chamava Alzira Vargas de Alzirinha. Pois é, a intimidade, né? Quando eles vieram a Friburgo, eles foram para alguma coisa, houve na casa de vovô, e eu acho que já tinha o edifício Spinelli, já moravam ali. E houve almoço, não sei se... E tinha a casa do ele Dante. chamava de Alzirinha, eu falo, pô... Pois é. E o Dante lá, Ginestra, que morava na rua Ernesto Brasílio ali, mais ou menos ali em frente à recebedoria de renda hoje, morava o Dante Laginestra ali. E o Dante Laginestra era intimamente ligado ao Amaral Peixoto e a Getúlio Vargas. Você agora me fez lembrar uma coisa, a gente teve aqui um movimento nazista e fascista aqui em Friburgo, né, Zé Augusto? Os Spinelli participaram desse movimento pelo fascista? Contrário, o vovô Luiz, ele recebeu uma comenda que eu estou atrás dela agora, mas eu não estou achando quem ficou com ela. Eu estava com o Ítalo falou que ia me passar, o Ítalo faleceu e eu estou até atrás da filha dele, mas ela falou que não acha. Uma comenda, ele é comendador italiano, assinado pelo Mussolini. Sumiram com isso na época da guerra, esconderam, falava-se nisso porque era proibido falar italiano e eles também não se comunicavam com italiano, não. Vovó falava, nós somos daqui, falava português, com sotaque, mas falava. E
ele não se falava nem alemão, era proibido, né? Durante a guerra falar alemão e italiano. E eu sei que esse título de comendador foi excluído da história por um bom tempo. Um bom tempo. Até eu já rapaz foi quando começou a se falar novamente que ele era comendador e o título era assinado pelo Mussolini. Dentro do contexto da época, né, esse movimento era natural, né? Tanto Mussolini como Hitler trouxeram um grande desenvolvimento ao país e tal, as pessoas, a gente tem que entender, né, esse contexto. Outra passagem interessante dos Spinelli. Agora você falou do edifício Spinelli também, foi o primeiro, vocês compraram o Hotel Saluzzi, né? Da família Saluzzi, e construíram ali aquele edifício, Art Deco. Não é Art Deco? Alguns dizem, né? O arquiteto tem um pouco de variação de entendimento sobre, mas alguns falam em Art Deco. Foi o primeiro edifício em Friburgo, né? Aquilo ali... Foi um italiano, arquiteto italiano, né? Aquilo ali é o seguinte, ali já não era mais hotel, ali era o clube de xadrez. Sim, ali era o clube de xadrez. Tá. O clube de xadrez comprou o prédio da família Saluzzi ou alugava? Aí é que eu nunca... Esse detalhe eu não sei, só sei que ali era o clube de xadrez, os carnavais começaram ali. A dona Saluzzi era do outro lado também, a família Saluzzi. Não, mas ali era o hotel. O hotel, né? Aquele da hotel viúva estilo Saluzzi. colonial. Da viúva Saluzzi, essa aí já tem até alguma coisa lá. E foi o clube de xadrez, tanto que os Spinelli também se meteram na ajuda de fazer o clube de xadrez logo depois lá onde é o xadrez hoje. Onde foi o xadrezinho, né? O primeiro pedaço ali. Mas ali era o clube de xadrez, eles tinham comprado a padaria, aquela ali atrás, até chegar aonde termina a rua Luiz Spinelli, depois compraram lá direito, aonde foi a aviação friburguense, aonde foi a transportadora Spinelli, que tinha outro nome não de Spinelli S.A., e aí fizeram o prédio ali em 1938, eles contrataram um arquiteto famoso, que agora, aí, há 3 ou 4 anos, já teve até uma reportagem no Globo, que as obras dele na Rio Branco e na Lapa fizeram 100 anos. Ricardo Buffa, B-U-F-F-A, Ricardo Buffa, contratou esse italiano, vovô Augusto. E nessa matéria cita o edifício Spinelli. Cita. Cita porque eu fui buscar você falou isso, eu fui buscar na internet e o edifício Spinelli está lá nessa matéria também. Do Ricardo Buffa. Como um dos aí ele fez dele. aquele prédio. A característica daquele prédio arquitetônico que eu achava interessantíssimo foi que em todos aquele prédio parece um meio avião, meio uma asa norte-sul de Brasília. O Art Deco, Ele é assim e tem aquele bico. Aquele bico ali foi feito para poder ter um posto de gasolina embaixo. Todo mundo é contra o posto de gasolina. O prédio foi feito por causa do posto de gasolina, para ficar abrigado. E em todos os cômodos do prédio, a parte habitacional, a parte de apartamento, entra sol pelo menos uma vez por dia. Entrava. Aí eu fiz o edifício Amazonas e fiz o edifício Sergipe de 10 andares. Aí tirou seu sol. Então, entrava uma vez por dia, por isso aquele formato dele, todo que eu estou tentando agora ver se eu consigo uma parceria para restaurar a fachada. Essa é outra história que nós vamos... E Zé Augusto, ali embaixo tinha outra coisa, você acabou citando a questão da transportadora, quer dizer, vocês tiveram a primeira companhia de ônibus de Nova Friburgo, né? Foi feita... circulação interna e também intermunicipal, né? Ele começou aí, na realidade era uma coisa só, né? Era um ônibus que a gente chamava de lotação. Eram os micro-ônibus naquela época, nossa, você não sabe disso, mas chamava de lotação. Eram os ônibus e ficava ali na rua Luiz Spinelli, atrás do prédio, ali tinha um posto de gasolina, Atlantique, que depois veio a ser na frente. E aquela loja que está fechada... Você tem foto onde é? Ali, aquela loja, à esquerda de quem olha para o prédio, à direita ficava o Spinelli. A Ford, a parte de brinquedo, a parte de eletrodoméstico. E à esquerda ali embaixo, os ônibus entravam e tinha até um lavador de carro, ali embaixo. E depois passaram para trás do prédio, onde tem aquele galpão,
passaram para ali. E depois passaram para o último terreno da rua, que também caiu na época de 2011. Onde funcionou a aviação friburguense. Onde a aviação friburguense passou a existir lá, né? E entre o prédio e a aviação friburguense, a Transportadora Spinelli. Mas certo. É de 38 o projeto, e o final da obra, a primeira parte da obra, que foi loja sobre loja, é 42. Foi quando inaugurou o prédio. E o final da parte de pastilhas, essas coisas, tem até pastilha desenhada em 1947 no último pavimento. Eu entrevistei a Leila Lopes, ela tem um convite da Festa da Cumieira do edifício Spinelli. Ela me explicou o que é Festa da Cumieira, né? São aquele... Leila Lopes você conhece, né? Não. Não conhece não, Leila Lopes. Filho do Dr. Salim Lopes. Salim, Mora ali na eu entrevistei ela e ela estava com convite da Festa da Cumieira. Eu vi na rede social um convite desse, deve ser dela. Não, eu não cheguei a postar não. Ela pode ter postado também, que ela está em rede social. Mas o mais interessante é o seguinte, também interessante, cada vez que ia bater laje, eram os funcionários e os Spinelli. E a laje antigamente não se emendava. E aquelas lajes são grandes. Então batia a família toda. E as mulheres iam levar lanche, almoço e jantar até acabar de madrugada a laje. Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna com a história da família Spinelli na velha Nova Friburgo.